Graças a Deus, Pai. Usa-me, Senhor Deus. Usa-me para poder falar da Tua palavra, Senhor. Para que eu traga revelação, Pai, que eu agrade o Teu coração, Senhor. Mas que não seja, Pai, feito por mim, Senhor, mas pelo Senhor. Me conduza, Cristo. Então, gente, eu estou aqui para poder falar da palavra que é muito forte, porque tem me incomodado há muito tempo, né? O que Deus tem me entregado e eu não tenho repassado, né? E as pessoas gostam muito de classificar as coisas de Deus, né? Dividir o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, o que pode, o que não pode. Só que Deus não classifica as coisas. Quem fica classificando as coisas de Deus, dificultando o seu acesso a Ele, é o homem. É tanto que, só para eliminar essa parte do Antigo e Novo Testamento, né, você pode seguir aqui e ver, né, em Mateus 5:17, que Deus fala o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que vos digo que, se a justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então, assim, Cristo, as pessoas gostam muito de classificar o que é do Senhor. Querem classificar o Antigo e Novo Testamento, querem classificar o que é prosperidade. Só que Deus é muito objetivo na palavra dele, do início ao final, de Gênesis e Apocalipse. Se você for ver aqui, Jesus falou que não veio para poder revogar o que os profetas tinham falado, o que é a lei que Moisés foi entregue para ele, seja revogado, mas sim que seja cumprido. E que o evangelho seja ensinado para todos. Só que as pessoas só classificam por pecado. Querem falar, você não pode isso, você não pode aquilo. Quem sou eu, irmão? Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um só para todos. É igual, os homens querem classificar você para batizar. O homem quer classificar você para ceiar. A palavra de Deus é uma só, irmão. Venham para mim, do jeito que estão. E Ele vai te ensinar. Porque lá em Romanos fala, trabalhar pela renovação da mente, para viver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, primeiro a gente tem que entender que as coisas desse mundo não nos cabem. Eu vou adulterar? Eu vou roubar? Isso não é correto. Aí eu estou em pecado. Mas eu não posso também te acusar por causa dos seus pecados. Eu posso te falar que isso é errado. Você pode sentar na igreja. Você pode ouvir a palavra. Isso não segrega você em nada. Porque Deus é o mesmo. Ele fala aqui para a gente cumprir, seguir e ouvir. Então, assim, desde o princípio, você está sendo enganado por pastores, está sendo enganado por qualquer pessoa que fala da palavra de um modo errado. Porque ele está preocupado com o bolso dele. Baal, que é o profeta que aceitou ouro para profetizar, nenhuma profecia dele deixou de se cumprir. Ele escutava a voz de Deus. Ele sabia quem era Deus. Mas ele se corrompeu o seu coração. Mas Eliseu, quando a mãe foi até ele, pedindo coisas, que ele era um pagão, ele não conhecia a palavra, vamos dizer assim. Ele foi lá, Deus fez pela vida dele e não cobrou nada. Ele falou, o que é de Deus é de graça, pode voltar com seu ouro, com sua prata. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com onde a gente pisa, com o que a gente escuta, com aquilo que é do Senhor e o homem quer te classificar. Já vou te dar uma revelação. Pedro, ele largou tudo para seguir Jesus. Mas você pode ler todo o evangelho, não tem em nenhum momento uma citação que Pedro vendeu o seu barco. Quando Jesus foi crucificado, Pedro voltou a pescar. Você acha que era fácil, irmão, comprar um barco, o cara que largou tudo para seguir Jesus? Não, Pedro era bem sucedido, tinha funcionários, trabalhava para ele, mandava recursos para ele aprender o verdadeiro evangelho.
É tanto que Deus fala que ele será a pedra do seu evangelho, da sua igreja, o alicerce da sua igreja. Porque ele pregava o verdadeiro evangelho, ele pregava o evangelho sem querer nada em troca. Porque ele conheceu a Cristo, ele conviveu com Cristo, ele viu que Cristo era capaz. E isso, quando eu falo Cristo, é Deus, que você pode ler aqui. Você vai ler as façanhas que aconteceu na vida de Abraão, você vai ler as coisas que aconteceram na vida de Elias, né? Elias, gente, depois de Moisés, foi o homem que atravessou, parou a água, dividiu a água no meio. Quando Eliseu viu aquilo, ele ficou tão maravilhado. Quando Elias perguntou: me pedes o que você queres antes que nós se separemos? Porque ele já sabia que ele ia ser arrebatado. Eliseu fala: me dê porção dobrada do espírito que você carrega. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, mas ele viu como que o nosso Deus era tão maravilhoso. E o homem fica classificando. O homem fica falando que você não presta, que você não pode se batizar, porque você não pode ceiar. Sabe por quê? Porque ele não quer que você acesse o reino. Ele quer mexer com a sua alma para mexer com o seu bolso. E isso eu posso ser sincero com você. Porque eu li as escrituras aqui, Malaquias 3, que eles falam que você tem que dar os seus tesouros e tudo. É Deus exortando, irmão, que as pessoas estavam roubando ao Senhor. E quem eram esses ladrões? Os profetas do Senhor. Olha só, tudo era depositado no pé do altar. E aí? Deixa de ser enganado. Deixa de ficar sendo manipulado. Porque Cristo é um só. Porque Ele nos traz para pregar o Evangelho. Hoje pode ser eu falando da palavra para você, mas amanhã você pode ter uma revelação, um dobro, triplo, quádruplo da porção que eu estou tendo revelado para mim. Cristo me chamou há muito tempo para poder fazer isso aqui. Só que eu fico meio receoso, sabe? Porque o Senhor, Ele quer pregar, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Só que a gente está disposto a largar os pecados de estimação? Ficar junto sem casar? Ter relações sexuais? Comprar as coisas que devemos? Às vezes você não para 2 segundos para escutar um mendigo. E às vezes a história do mendigo é verídica, o diabo entrou na vida dele e destruiu ele. Ou às vezes ele teve um toque com Cristo e as pessoas condenaram tanto ele que ele se afastou da palavra, ele desistiu do evangelho. Porque o homem mata. Eu duvido que alguém que já se desviou da igreja, Deus virou para ele e falou assim: eu te odeio, você é um pecador. Mas sempre os homens. O homem aponta para você, o homem crucifica você. Porque ele não quer que você tenha acesso. Lá em 1 Pedro 2,9, Deus fala da seguinte maneira: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele falou religião de Deus? Não, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, devemos fazer o que a Bíblia diz ou o que o homem diz? Diz para mim. Mas como tomamos pelo Espírito Santo ensinando a verdadeira palavra, isso deve ser seguido, nem para a direita nem para a esquerda. Porque lá em Gálatas, o Senhor ensina da seguinte maneira. Em Gálatas 1:8. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Olha só, o Deus que todo mundo romantiza. Seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que seja essa pessoa amaldiçoada. O Senhor, ele traz tanta contundência no que ele fala, porque ele tem um propósito, que é ele voltar. Então, para ele voltar, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Não devemos ficar rodeando, massageando o ego. Porque o Senhor quer que você pregue na mesa de um restaurante, Deus quer que você pregue no ônibus, quer que você pregue no Uber, Ele quer que você pregue no supermercado, em qualquer lugar que ele esteja, que você esteja. Todo local é altar, por isso que Ele deu o Espírito Santo de nós. Para a gente poder ir e fazer o ID. Porque Ele tem pressa de voltar. Os escândalos que estão acontecendo não é por menos, é porque as pessoas estão brincando com Deus. E Ele falou: sejam amaldiçoadas essas pessoas.
A gente deixa a gente ser usurpado por causa de que uma pessoa está manipulando você para tirar o valor do seu bolso para poder pagar a fatura do cartão de crédito dela. Mas, igual eu falei, né? O homem classifica as coisas de Deus. Deus não criou religião, ele trocou de templo e virou igreja. Ele não colocou igreja pentecostal, ele não colocou igreja batista, ele não colocou igreja do avivamento, nada disso. Ele só pediu para a gente seguir o ensinamento dele. E quando Jesus foi chamado, lá, né, voltando, o que é a base do que eu estou falando aqui, é Mateus 5,17. Que quantas pessoas ficam separando. O maior exemplo que tem de separação na Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem falou isso, gente? Na Bíblia está aqui, ó, desde o início ao final. Eu tenho procurado, viu? E não achei. Porque Cristo falou, não penseis que vim para revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa é até a outra palavra que Deus me entregou, que é Deus odeia religiosidade. Porque quem matou ele foi religioso, os fariseus, que eram os conhecedores da palavra da Judéia. Então você imagina, os escribas que escreviam, né, e os fariseus. Então você imagina só, se a religião foi capaz de perseguir o Filho de Deus, claro que precisava ser consumado, né? Isso não altera em nada, né? Isso aqui é um princípio, uma revelação de Cristo. Ele veio, ele precisava passar por tudo para ser, né, crucificado. Mas ele queria mostrar que a gente estava sendo já doutrinado e mexido por religião, que as pessoas iam maltratando. É tanto que eu vou entrar aqui para vocês lá em Êxodos 35. Quando Moisés se ausentou, as pessoas que não tinham, porque quando eles saíram do Egito, gente, não foi só judeu que saiu. Muitos egípcios viram os sinais, viram o que aconteceu. Claro que muitos se converteram. Isso é nítido. E chega, Moisés fica lá na montanha, recebendo, né, o download de Deus, para colocar no primeiro iPad, que é as placas da lei. Ele vem aqui e quando ele desce, as pessoas estão adorando um bezerro de ouro. Olha só. As pessoas esqueceram, só porque Moisés pode ter ficado 3, 4 dias na montanha, eles não sabiam o que sucedeu com ele, porque aqui na palavra fala isso. Não sabemos o que sucedeu com Moisés, então pega o ouro, pega a prata, vão fazer uma escultura, vão adorar a escultura aqui, porque eles estavam lembrando lá de onde que eles eram, da religião que eles seguiam. Moisés saiu de lá, Deus falou ainda, Moisés, desce lá que eu vou matar todo mundo, meu filho. Pô, Deus, aí Moisés suplica, Deus, por que você tirou o povo do Egito para matar eles aqui no deserto, nas colinas? Ele falou, eu vou fazer, então vai lá. E mais para frente, ele fala que ele chama, quem é de Deus? Primeiro Moisés passa um sermão, vai na porta do acampamento e chama quem é de Deus. E vem as pessoas da tribo de Levi. E da tribo de Levi, eles vão passar a espada em 3.000 homens. Então, gente, vocês acham que Deus fica brincando com a palavra dele? A diferença, né, que o pessoal chama de Novo e Antigo Testamento, eu falo antes da vinda de Jesus e pós-Jesus, a diferença é que hoje a gente vai acumulando. É igual uma conta negativa. Você vai gastando, você vai gastando, você vai gastando, você vai gastando. E quando chegar no final, irmão, você não vai ter dinheiro para pagar a fatura, não. Porque você não se arrependeu a tempo. Antes, Deus resolvia na hora. Se você estava em pecado, irmão, ele já mandava matar, né? Vamos falar assim. E as pessoas romantizam o nosso Senhor. Então a pessoa está passando um deserto, está achando que é diabo. Mas não é não. É o Senhor. O Senhor cobra, né? Porque, igual eu falei, quer viver o evangelho pela metade, mas nós temos que viver pela renovação da nossa mente para ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E sempre que Deus vai te entregar algo, irmão, Ele te tira algo. Você pode ver que suas amizades, que era do mundo, quando você está se negando, some. Ninguém suporta ouvir nada que você fala. E quando você senta na mesa com eles, seu coração já não identifica mais com os assuntos. Porque eles falam coisas, né, fofoca, falam mal dos outros, falam de adultério. Homens, né, roda de homens, ficam falando de outras mulheres. E isso não nos condiz mais. E quando você repreende, ainda você é chato. Mas eu prefiro ser chato. Glória a Deus. Porque, gente, Deus tem pressa em voltar. E não vão deixar as pessoas pregar um evangelho diferente do que está escrito aqui na palavra, não. Porque esse evangelho aqui é verdadeiro, sabe? Tudo que a gente recorre ao Senhor, Ele nos ouve. E a gente é tão ingrato que a gente esquece dele, né, nos momentos que Ele deixa a gente passar o deserto. E o Senhor exatamente pelo contrário. A gente tem que se lembrar dele antes de passar no deserto. Passando aqui, para poder só reforçar, né? Porque tem gente que já estava no início, tem gente que passou depois. Tome cuidado, gente, com o evangelho que as pessoas pregam. Lá em Gálatas 1:8 até o 9, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Aqui é anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se algum de vós pregar o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado de novo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradar ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Então, irmão, deixa a pessoa te chamar de louco, deixa as pessoas te apontar o dedo. Às vezes é melhor você estar você só do que mal acompanhado. Assim, então, assim, tudo que eu aprendi, que Deus tem se revelado nesse tempo, é sobre isso. Eu já fui uma pessoa que sentou no banco e fui muito enganado, porque eu não li as escrituras. Já ouvi falar que Saul foi ungido a capitão. Vai lá ler a unção de Saul. Vai lá. Se a Bíblia estiver diferente, se ele foi ungido a rei. Porque ele ainda falou que para você se tornar rei, ia acontecer 3 sinais. E Deus teve tanta pressa que sucedeu tudo no mesmo dia, que ele falou que seria depois de uma semana, se não me engano. Eu vou fugir um pouco aqui, se eu falar uma coisa errada. Mas ele sucedeu, teve pressa para ele fazer no mesmo dia. Então tome cuidado com o que você ouve. Olha o que o capítulo inteiro quer falar, enquanto um pastor está pregando para você em cima do altar. Não deixe de ser enganado, porque Cristo tem pressa. E Ele quer fazer você de ferramenta, você já é escolhido. Então, vamos morrer para nossas vontades cada dia mais. Porque eu vi que depois que eu trabalhei pela minha renovação da minha mente, que viver o propósito de Cristo é muito melhor do que eu viver. Para mim. Eu tenho, graças a Deus, Deus transformou minha vida de tal maneira que, né, que Ele me escolheu. Eu estava quase morto no Evangelho, Ele me escolheu, sucedeu, já me passou, né, me ordenou para ser pastor, me entregou uma família maravilhosa. Então, assim, eu vi que a vontade de Deus é perfeita. E dependendo se a gente fica ali estagnado no mesmo lugar, a gente pode morrer. Mas Deus tem um propósito sobre todas as nossas vidas. Deus me chamou para fazer isso aqui há muito tempo. Muito tempo. Eu comecei a fazer, mas por zombaria dos homens eu desisti. E Ele tem pressa. E isso atrasou até a minha evolução com Ele. E ontem Ele falou comigo que Ele queria que eu fizesse. Independente do que eu iria ouvir. Então não se importe se vão escarcalhar você. Jesus não fez milagre na Galileia, porque o pessoal era incrédulo do que Ele carregava, o que Ele era. Ele teve que ir para fora para as pessoas verem. As pessoas tiveram que ver os sinais. Então, irmão, não deixa a religião te matar. Não deixa o fariseu ser você. Não seja a pessoa que limita o acesso de Cristo. Faça a obra do Senhor com todo o coração e bom grado. Em nome do Senhor Jesus. Espero poder voltar amanhã. Vou tentar sempre ser nesse horário de 9h30, 10 horas. Para poder entregar o que Cristo me entregou. Porque eu acredito muito no que eu tenho visto. E eu não sou uma pessoa de falar mentira, eu não sou uma pessoa de ir para a direita e para a esquerda. Todo mundo sempre viu que eu sou uma pessoa muito íntegra no que eu faço.
A vida inteira eu sempre fiz tudo com amor. E não será o evangelho que eu vou fazer de qualquer jeito. Então eu espero que Deus possa falar com vocês tremendamente todo dia que eu ministrar aqui. Vai ser nesse horário, 9h30, 10 horas. E vou entregando, porque é muito pouco tempo para poder entregar uma palavra completa. Porque Deus tem uma palavra completa sobre isso, que Deus odeia religiosidade. E também tem uma palavra completa do que Deus odeia o homem que classifica as coisas de Deus, desculpa. E também tem a palavra de por que não acessamos a Cristo. Então, assim, são muitas palavras que Deus tem entregado e fazendo conexão com todas. Só que a gente não... às vezes aqui é um tempo muito curto para poder falar. E às vezes chega no meio, chega no final. Por isso que eu vou tentar fazer uma coisa mais contínua, para poder entregar de partes em partes, para poder pregar coisas que você não escuta na igreja. Porque o pastor quer manipular você para poder ter o seu dinheiro e dificultar o seu acesso a Cristo. Então, irmão, se você quer ser abençoado, quer ser batizado, tem um ministério que eu conheço que não precisa fazer o curso, pode ir lá, reconhecer o Senhor e viver a sua vida com Cristo. A vida é sua com Cristo, não minha com você e Cristo. Então Ele vai justificar, Ele vai te revelar em espírito. Porque essa é a maior revelação. A revelação de Cristo é em espírito. É Ele com você. Não sou eu que tenho que te falar. Se você virar pra mim e falar assim, eu tô traindo minha mulher, o que você acha? Claro que eu vou falar com você, irmão. Vigia, né, irmão? Tá certo, não? Toma postura. Mas, se você quiser viver o verdadeiro evangelho, pode ter certeza que eu jamais vou jogar uma pedra em você. Simplesmente eu vou poder te ensinar o que Cristo ensina de verdade. O que as palavras do início ao final ensinam. Porque as pessoas querem muito segregar Antigo e Novo Testamento. E Deus já falou aqui em Mateus 5,17 que não existe Antigo e Novo Testamento. Tudo é sobre Ele, sobre as leis, tudo que Deus deixou. Não tem uma vírgula aqui que Deus não queira que esteja aqui. Então, irmão, que a gente possa trabalhar por essa renovação da nossa mente, que a gente possa acessar o que o Senhor tem nos entregado, para a gente poder, crescer ainda mais. Porque é muito feio ver as pessoas serem mortas pela religião. E Deus não criou religião. Deus, inclusive, odeia a religião. Porque Ele provou que a religião é tão ruim que Ele mandou Cristo, e o Cristo foi crucificado pelos fariseus, que eram religiosos da época. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ler aqui, não deixar ninguém colocar na nossa mente algo. Por isso que eu falo, se eu estou falando que Mateus 5 é dividido em várias subsequências, que são coisas que Cristo entregou e foram perguntas que foram feitas para Ele e Ele respondeu. Por isso que hoje eu estou falando dessa, que não existe Antigo e Novo Testamento, os homens que ficam classificando as coisas de Cristo. Então a gente tem que viver a verdadeira palavra. Então, tire um tempo, quando você ouvir uma palavra, tente trabalhar por ela inteira, ler o capítulo inteiro. Gente, ler um capítulo, eu acho que não leva 3 minutos. Dependendo do tamanho do capítulo, não leva 3 minutos. E eu creio que você vai aprender muito mais do que só eu dizendo. Fica aí, o de hoje é Mateus 5, os versículos que foram falados foram só para provar esse preceito do Senhor, que é do 17 ao 20, Mateus 5, do 17 ao 20, para que a gente entendesse que Deus é um mesmo, ontem, hoje e amanhã. E que a gente possa trabalhar cada dia mais por essa renovação do Evangelho. Não se espante com os escândalos das igrejas, porque essas pessoas estão pregando o falso Evangelho. E Deus tem pressa de voltar e Ele quer que seja revelada a palavra dEle. Eu poderia estar falando qualquer coisa aqui para você, para mexer com sua alma, com seu ego, para você simplesmente vir para o caminho, mas eu acho que o que Deus tem para nós é muito maior do que o homem pode te entregar, sabe? Então, que o Senhor venha fazer. Aceitar. Vamos ver se vai conectar. Acho que caiu. Então, assim. Eita, mistério. E,
Ela pediu sem querer. Glória a Deus. Então, que a gente possa viver, gente. Não deixe as pessoas segregarem o que Cristo tem para entregar. Não deixe cair no achismo. Quando o pastor revelar para você algo no altar, leia do início ao final o que aquela palavra quer dizer. Hoje eu estou falando aqui que Deus não se classifica. Não se classifica. Os homens que querem classificar as coisas de Deus. Mateus 5, 17 ao 20. Portanto, não vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Então, irmão, imagina só, a gente fica aqui, né, querendo classificar o evangelho em antigo e novo. Se você ler a Bíblia do início ao final, não tem isso. Deus fala aqui que ele veio para cumprir a lei, que nada que os profetas falaram seria revogado. Então, assim, não deixa o homem classificar a palavra do Senhor, não. Se você tem um dom para poder abençoar vidas, para poder fazer o evangelho, fazer o ID, pregar para um morador de rua, cuidar de mulheres que foram feridas, que precisam ser saradas, para cuidar de homens que têm sua masculinidade tirada. Gente, a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho, fazer o que é certo. Porque o homem quer classificar as coisas, quer mexer com você, quer classificar o dízimo, quer classificar se você é bom ou não o suficiente para batizar. Cara, se você vir aqui no evangelho aqui, irmão, ninguém fez. Simplesmente acharam João Batista no Rio Jordão batizado. Você crê, confessa seus pecados? Você crê que Cristo voltou? Que você reinará com ele? Acabou, irmão. Se você conhece o Senhor, se você crê no Senhor, nada te impede. O restante ele vai te revelar, não sou eu que devo te classificar. Ah, eu gosto de beber. Bebe, irmão, faz o que você quiser, até Cristo se revelar para você. Porque tudo que a gente não consegue falar não, a gente está vivendo errado. Se a minha esposa manda em mim e eu não consigo falar um não para ela, tá errado. Se eu não consigo ficar sem 10 mil na conta, tá errado. Se alguém me oferece uma propina e eu não consigo falar não, tá errado. Então a gente tem que viver o que é certo, gente. Isso aqui, ó, é um guia para a vida. Deus tem preparado a gente para o reino, para poder modificar vidas. Todo mundo só lê os versículos bons. Ah, que eu seja forte, corajoso, mas lê o resto lá, tudo que a pessoa teve que abdicar, tudo que teve que suportar. Então a gente tem processo. Quando Deus chama você para o deserto também, é tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de revelar quem está caminhando com você. Você quer andar com pessoas boas ou você quer andar com qualquer um para suprir suas necessidades? Eu, quanto mais me ausentei, mais procurei a caverna do Senhor, mais as pessoas se revelaram. Mas ele revelou, olha só, fulano falava mal pra você. Olha só como ele falava mal pra você. Hoje eu nem te procuro. Olha só como que é as coisas. Ele estava com você porque você é ou pelo que você podia derramar sobre a vida dele. Tome cuidado. Não deixe as pessoas modificar e classificar você. Não deixe a pessoa falar que você não é digna do Espírito Santo. Eu jamais duvido que o Espírito Santo chegou para você e falou assim: você não presta para mim. Você não é suficiente para mim. Foram pessoas fanáticas, fariseus, né, dos tempos modernos, que mataram você. Então, viva com Cristo, reconcilie com o Senhor. Saiba que Cristo tem algo para você, independente do que qualquer um falar. Não confie nem em mim. Um dia eu posso falar uma palavra atravessada errado. Não posso nem pensar e simplesmente te matar sem querer. Quando eu falo matar, é matar no espírito, matar na alma. Porque uma pessoa ferida, para poder conseguir acessar o Evangelho de Cristo, é muito mais difícil. Porque ele não crê no que Deus vai fazer. Então, a única coisa que a gente tem que fazer no processo é deixar ele nos lavar dos nossos pecados. Porque do lamaçal que ele me tirou, só ele sabe.
Eu fazia tudo para destruir, né? Modo de dizer, né? Fazia tudo que o mundo gosta, mas não alegrava o coração de Cristo, não tinha vida plena. Hoje, eu conheço o que é o verdadeiro evangelho. Eu conheço o que é o amor do Senhor. Porque ninguém me taxou. Eu fui vivendo e ele foi me revelando. Porque quanto mais ele conhecia meu coração, mais ele se revelava. Então deixe seu coração exposto para ele. Deixe seu coração aberto ao Senhor. Não deixe que ninguém te mate na fé. Às vezes a gente está procurando o Senhor, mas às vezes a gente está procurando de modo errado, com pessoas erradas, com ensinamentos errados. Mas ele sabe o nosso coração. Então, tudo que você passar, não deixe que o, o evangelho morra, né? Porque foi o que as pessoas fizeram. Trocaram a palavra de Deus por dinheiro, igual Baal fez. Dinheiro nenhum compra, gente, a presença do Espírito Santo. Deus pode ter piedade de nós e ainda fazer revelações do propósito que tem no futuro. Mas você pode ter 1 milhão na conta, 10 milhões, meu filho. Isso pode comprar gente do mundo, mas Deus não tem preço. Uma passagem muito boa é de Eliseu, né? Eu gosto muito, porque Amã escutou a palavra de uma criança órfã, saiu lá da Síria. É Síria ou Babilônia? Síria? Acho que é da Síria mesmo. Por causa de uma palavra de uma criança, falando que tinha um Deus que curava. E ele levou ouro, ele levou prata, ele achava que ele ia comprar a sua cura. Chegando lá, Eliseu nem atendeu o homem. Mandou ele se banhar 7 vezes no rio. O homem foi curado, meu filho. Tem lá, a pele dele ficou lisa igual de bebê. Quando ele voltou para pagar, Eliseu falou, vai embora, porque o que é de Deus é de graça. Não tem preço nas coisas do Senhor. Não foi com essas palavras, tá, gente? Tem que até achar o versículo para poder falar aqui. Mas a diferença de quando você prega o verdadeiro evangelho é onde está seu coração. Se você vai trocar tudo que Cristo tem para você para ter ouro e prata, ou se você quer ser próspero de verdade, quer viver sem falta de nada e nem abundância de nada. Vai ser feliz, acordar todo dia, abrir sua geladeira, ter mantimento. Mas não significa que não vai ter deserto, não. Vai ter deserto. Não significa que não vai deixar de ter deserto. Vai ter deserto. Porque o Senhor tem que nos testar para tudo que Ele vai entregar. Se Ele quer te entregar uma porção nova para você ensinar pessoas, Ele precisa testar seu coração. Ontem eu fui pegar de surpresa, fui para o ministério que eu abençoo o dia de domingo. Abençoo não, né? Sou abençoado lá. Estava com a alma triste, abatido, aflito, com preocupações terrenas. Porque eu falo assim, porque tem preocupações dos céus e preocupações terrenas. Preocupado com coisas terrenas, e eu sei que meu Senhor faz. E fui me chamado para dar uma palavra. Esse, para mim, foi o maior teste que Deus já fez comigo. Quero saber se esse filho meu me serve mesmo. Porque ele está triste, está abatido, como que ele vai trazer uma palavra de conforto para as pessoas? E ontem ele me usou. E ontem mesmo, através de uma profeta abençoada, que cuida de mim, minha mãe maravilhosa de fé, ela me mandou um vídeo que o Senhor já tinha me chamado para isso que eu estou fazendo aqui há muito tempo atrás. Só por causa dos homens, imaturo na fé, fui morto e deixei de fazer isso aqui para acelerar a volta dele. Fui humilhado, fui escorraçado. Eu não estava tocando violão para homem. Eu não estava tocando violão para mim. Eu estava tocando violão para adorar o Senhor. E eu senti a presença dele em cada corda. Cada nota que soava. Mas o homem foi lá e me matou. E nunca mais eu fiz, até o dia de hoje, isso aqui. Até Deus mandar essa profeta abençoada, mandar para mim, e Deus me mandar tudo na mente na hora. Falando, eu te chamei para usar essa ferramenta aqui para abençoar vidas. Então, que a gente possa pregar o verdadeiro evangelho em dias bons e dias ruins. Porque o Senhor tem algo conosco. E Ele tem pressa em voltar. Tanto vento que você vê, tantos escândalos que acontecem na igreja,
né, desde o passado até agora que está acontecendo, é porque eles não pregam isso aqui de verdade. Podem ter pregado durante um tempo, mas se esqueceram no meio do caminho do que o Senhor é. Do mesmo jeito que o povo saiu do Egito e se esqueceu no meio do caminho que Deus proveu nuvem. Olha só, gente. Imagina vivendo uma época dessas. Olha que maravilha. Olha que milagres. Que Deus proveu nuvem durante o dia no deserto, para não deixar eles ficarem debaixo do sol no calor. Enquanto eles estavam no frio do deserto, fez uma cortina de fogo. E quando tinha fome, mandava maná do céu. E mesmo as pessoas conseguindo ver esses prodígios, esses milagres, eles esqueceram do que o Senhor é capaz. Então não deixe nenhum homem classificar o que Deus tem com você. O que Deus classificou para você aqui. Porque o homem pode tentar mudar a palavra. O homem pode mexer com a palavra para poder te profetizar algo, pensando no retorno do aluguel dele. Mas o que eu falo, irmão, seja sincero, seja verdadeiro. Porque Deus, ele tem algo muito profundo. A revelação que ele trouxe foi a de Pedro. Que Pedro largou tudo para seguir Jesus. Mas em momento nenhum na Bíblia você vai ler que Pedro vendeu o barco. E quando Jesus foi crucificado, Pedro, desiludido, voltou a pescar. E foi aonde que Jesus encontrou ele. Se voltou, né? Reencarnou e voltou a ele. Ressuscitou, né? Reencarnou, não, pelo amor de Deus. Falando as linguagens toda errada. Ele ressuscitou e voltou, né? E foi lá no Pedro, falando: Pedro, o que você faz nesse barco? Então significa, irmão, que Pedro nunca vendeu seu barco. Ele tinha funcionários lá pescando para ele, sustentando a família dele, para ele poder aprender o verdadeiro evangelho. Por isso que Cristo falava que ele seria a pedra da igreja, né? O alicerce da igreja. Por causa que Pedro nunca jamais ia se corromper para pregar a palavra. Porque ele ia pregar o verdadeiro evangelho. Aquele evangelho sem interesse, né? No bolso, sem interesse em atrapalhar as vidas das pessoas. Mas sim um verdadeiro evangelho que manda a gente se corrigir, que manda a gente se arrepender, que manda a gente fazer as coisas certas, entregar o que é de Deus para de Deus, para clamar ao Senhor nas horas certas. Tá tudo aqui. Tudo aqui. Tudo. Gente, teve um homem, Isaías, o homem conheceu tudo. Deus revelou para um homem antes de acontecer, muitos e muitos anos antes, tudo que ia acontecer. Então vocês acham que um Deus desse não pode fazer tudo que ele quer? A situação que nós estamos, gente, tudo é passageiro. Porque a gente não, ele já fala: não preocupais em juntar tesouros na terra. Preocupar em buscar primeiro o reino dos céus. E Paulo foi bem enfático nisso, né? Lá em Gálatas, para quem chegou aí depois. Em Gálatas ele fala, né? Gálatas 1:8. Que seja amaldiçoado alguém que nem que desça um anjo do céu, seja amaldiçoado para pregar um evangelho diferente do que esse que vocês aprenderam. Deixa eu só achar Gálatas aqui. Outra boa também é Romanos, né? Trabalhar pela renovação da mente. Que quanto você vê, quanto mais você perde para o mundo, mais você consegue viver as coisas de Cristo. Porque você vê que as coisas do mundo não é nada. Vamos lá. Gálatas 1:8 e 9. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que tens anunciado, que seja amaldiçoado. Deus é só amor, gente. Deus é firme, Deus é justo. Ele entregou algo para você, ele confiou algo para você. E você vai mentir sobre aquilo que ele te entregou? A verdade que ele te entregou? Seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que era esse verdadeiro evangelho, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, gente, lá atrás teve uma história
Josué, quando derrubou Jericó, ele falou que seja amaldiçoado e que morra o homem quando começar a crescer o primeiro piar lá, morra o filho mais velho de quem fizer isso. E quando colocados às portas, morra o filho mais novo. Lá em Segunda Reis, Segunda Reis não, a da construção, da reconstrução da muralha, lá fala que um homem, olha só, passou anos e anos, mas a palavra de Deus nunca é esquecida. Um homem foi reconstruir a muralha. Quando ele começou a fazer colocou o primeiro alicerce, o filho dele mais velho morreu. E depois, o filho mais novo dele, quando colocaram as portas. Então, gente, Deus, ele é justo. Se ele dá uma palavra, a palavra dele não volta atrás. A palavra dele é uma só. Independente do que a gente ache com a nossa alma, com nossos desejos carnais, a palavra de Deus é uma só. Só estou querendo achar esse versículo aqui para poder falar com vocês, para testificar, para não... Deixa eu só procurar aqui, porque só para falar, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Segunda Reis, não. Primeira Reis 16, gente. Primeira Reis 16, 24, 34. Em seus dias, Hiel e Beletita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreram Abrirão, seu primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Olha só, como que são as coisas. E lá em Josué, olha só, se cumpriu aqui em Reis, que a pessoa que fosse edificar de novo as muralhas de Jericó, ele morreu. O filho mais velho, quando ele colocou as alicerce, e depois, quando ele colocou as portas. E olha lá o que Josué falou quando ele derrubou Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento: maldito seja o homem diante do Senhor, que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele proveniu que quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria. E quando fosse colocadas as portas das cidades, morreria o filho mais moço. Gente, Deus falou lá em Josué, lá em Números. Olha quanto tempo tem. Reis, primeira Reis. Tem Samuel no meio do caminho, segunda Samuel. Tem bastante coisa. Morreu. Então, assim, Deus é o mesmo, a palavra dele é justa, é uma só. Ele, independente de qualquer tempo que passa, o Senhor é o mesmo. Então a gente tem que, volta a essa palavra que Deus entregou. Pode procurar Novo e Velho Testamento, não tem na Bíblia. Deus falou, Deus é um só. Ele ainda deixou uma passagem, porque para trazer essa revelação para as pessoas nunca se esquecer que Deus que fez ontem, prometeu, vai cumprir no futuro. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Então, gente, o religioso quer mudar as coisas, quer deixar você não acessar o que é de Cristo. Não quer deixar você acessar as ferramentas do Senhor. Então, gente, cuidado. Cuidado para não ser morto. Por besteira. Até eu, algum dia, posso errar. Porque eu não sou perfeito. E assumir essa função de vir aqui, pregar o Evangelho, falar aqui para todos, é saber que nós não somos perfeitos. Mas não deixarmos ser enganados por pessoas que pregam um Evangelho diferente dessa palavra aqui. Porque ele corre o risco de ser amaldiçoado, ser maltratado, ser destruído. Mas
Não deixe o homem classificar o que Deus tem para você, para mim, para todos nós. O nosso Deus tem uma palavra única, ele tem um ensinamento único. E o homem que tem mania de classificar, quer taxar você para batizar, quer taxar você para ceiar, quer taxar Velho e Novo Testamento, quer taxar as palavras de Deus, quer taxar o que é honra, quer taxar o que é dízimo. Cuidado. Mas devemos entregar o que é do Senhor, mas da maneira correta. Vai lá ler Malaquias 3 completo. As pessoas estavam roubando ao Senhor. E eram exatamente as pessoas que estavam no altar. Não eram as pessoas que estavam entregando os despojos. Porque quando ele fala lá, estão me roubando. Me roubando é o que já é do Senhor. Estava lá entregando no altar e as pessoas, ó, porque era entregue no altar para repartir para as órfãos e viúvas. E as pessoas achavam que podiam enganar Deus. Nosso Deus é onipotente, onipresente. Honras e glórias seja dado ao Senhor. Tenha uma boa noite. Amanhã, por volta das 9h30, estarei aqui de novo, fazendo o que o Senhor me pediu. E vou trazer as palavras aos poucos, ao que o Senhor tem entregado e preparado. Espero que seja mais sucinto, né? Tornar mais frequente, tirando os dias de reuniões, né? Que é quinta-feira, dia de domingo, mas todos os dias que Deus me der forças e me entregar algo e Ele me ordenar, eu estarei aqui. Todo dia, tentar ser nesse horário de 9h30. E sou grato a Deus pela vida de cada um e que Deus possa poder derramar sobre vocês, porque eu não sou uma represa, eu não sou um jarro para ficar só para mim. Eu acho que o azeite que cai sobre nossas vidas tem que derramar para as demais. E que Deus possa se revelar para vocês, gente. Não deixe de ler os capítulos que um pastor fala. Vá entender o que o Senhor quis dizer naquele momento. Não deixe as pessoas tirar as coisas do contexto. Deus é único. Não deixe as pessoas classificar o que é de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Uma ótima noite. Amém.